Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra de Deus, estudando Efésios, doutrina e vida cristãs. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e você pode acessar conteúdo de qualidade no meu site e também seguindo-me no Instagram. QR Code aqui ao lado vai lhe direcionar para as minhas mídias sociais. Bem como, com este outro QR Code, você pode acessar uma playlist especial no meu canal do YouTube sobre estudos bíblicos. Vários estudos sobre temas relevantes. Assista, compartilhe, coloque os seus comentários. Você gostaria que eu fizesse um estudo bíblico sobre um tema específico do seu interesse? Coloque ali, vamos considerar tudo isto e vamos seguir no caminho do entendimento da palavra de Deus. Assine, participe do canal. Hoje, o nosso propósito é estudar a carta de Paulo aos Efésios. É um segundo vídeo, um segundo estudo sobre Efésios. O primeiro você já deve ter acompanhado, se não, o link está logo aqui embaixo na descrição. No primeiro vídeo, eu tratei sobre a cidade de Éfeso, o contexto histórico, cultural, religioso, geopolítico daquela cidade e da região da Ásia Menor, preparando-lhe para o estudo que faremos a partir de agora da Carta de Paulo, o esboço, alguns detalhes importantes, os fundamentos doutrinários de Efésios. Versículo para abrirmos este estudo, Efésios 3:4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual o desejo de Paulo nessa carta? Primeiro que nós a leiamos. Os Efésios naquela época, você e eu, hoje, de maneira atemporal, de uma maneira que ultrapassa os limites da geografia e da história. Então, ao lermos a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos entender qual é a compreensão de Paulo do mistério de Cristo. Paulo compreendeu o mistério de Cristo. Paulo teve a percepção, o Espírito Santo iluminou Paulo para que ele entendesse o mistério de Cristo. E ele quer agora, expressando nessa carta de maneira didática, que nós venhamos entender de igual modo, termos a mesma compreensão deste mistério de Cristo. Qual é este mistério? Vamos adiante na carta com duas chaves de entendimento. É o que eu tenho a propor a vocês. Você pode adentrar a carta de Paulo aos Efésios por várias portas. Pode seguir diferentes trajetórias de estudo, mas eu proponho duas chaves de entendimento: a revelação do mistério de Cristo e a comunhão dos santos. A comunhão da igreja. A revelação do mistério e a comunhão que nós devemos ter na família, na igreja e na sociedade. Vamos olhar essa carta por estas duas ferramentas, estas duas lentes de abertura e de entendimento: a revelação do mistério e a comunhão da família de Deus. Não perca isso de vista. Capítulo 1, versos 1 a 2, a abertura, a introdução à carta. Quem escreveu, a quem escreveu, para onde essa carta foi direcionada, do que consta esta carta. Versículos 1 e 2 mostram as respostas para nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, separados, comprometidos em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, que estão onde você está hoje, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Belíssima abertura da carta. Segue Paulo agora de 3 a 14, um longo trecho que é um hino de louvor, um salmo de louvor, de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Bênçãos espirituais. Somos filhos por adoção de Cristo. Houve a redenção, nós fomos redimidos pelo sacrifício de Cristo naquela cruz.
A partir de Cristo, tivemos de Deus o perdão dos nossos pecados, fomos selados pelo Espírito Santo, nós somos autenticamente de Cristo, nós somos legitimados, nós estamos autorizados e protegidos por esse selo do nosso Senhor, o selo do Espírito Santo na sua vida, e por isso damos glória a Deus. Paulo, nesse trecho, utiliza a expressão glória a Deus 3 vezes. Leia Efésios. Seguindo o capítulo 1, agora de 15 a 23, uma oração. Paulo ora a Deus pelo nosso conhecimento, para que nós venhamos a atingir o pleno conhecimento do mistério de Cristo, tal como lhe foi dado a conhecer este mistério. Ele articula a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que somos nós, a Igreja de Deus. Esse é um grande mistério. Estamos todos ligados, como ramos em uma videira, a cabeça, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E todos nós, indistintamente, somos partes relevantes do mesmo corpo, cada um com a sua função, cada um com a sua identidade, cada um com a sua característica, mas todos somos partes importantes, cofuncionais do corpo de Cristo. Este é um grande mistério. E a salvação, para que possamos fazer parte dessa família de Deus, esta salvação vem pela graça de Deus. Efésios 2, de 1 a 10, você conhece bem os versículos que tratam da salvação. Vou destacar 2 deles. Talvez você até os conheça de memória, os tenha decorado e também no seu coração. Pois vocês são salvos pela graça. A nossa salvação é pela graça de Deus, por meio da fé que temos em Cristo Jesus. E isso não vem de vocês, nem mesmo a fé. Isto é dom de Deus, tanto a graça quanto a fé, que é o caminho para chegarmos à graça de Deus, são dons vindos de Deus para as nossas vidas. Não vem pelas nossas obras, não vem pelas boas obras que possamos vir a praticar, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela graça, por meio da fé. Com isto, nós somos reconciliados. Reconciliados com Deus e reconciliados como família humana. Judeus e gentios, não há mais diferença. Você se recorda em João, capítulo 12, quando o Senhor Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim? Mas quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim? A todos, judeus e gentios, reconciliados com Deus e reconciliados consigo, como família humana. Este é o grande mistério. Paulo teve esse entendimento que não mais os judeus tinham Deus como algo exclusivo, específico deles, que a salvação não era exclusiva dos judeus, que Deus estava se dispondo a reconciliar todos em Cristo Jesus, naquela cruz. Este é o grande mistério. Já não há mais diferença, não há mais diferença entre judeus e gregos. Todos somos membros da família de Deus, nós somos co-cidadãos da família de Deus, nós somos co-herdeiros de Deus, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Todos nós estamos unidos ao corpo e à cabeça, que é Cristo. É uma grande diferença, e esse mistério veio até Paulo, ele atingiu esta compreensão e ele quer participar disso conosco. Ele quer dizer que Deus não está mais circunscrito aos judeus, aquele povo selecionado no início, mas que agora não, o véu se rompeu de alto a baixo, nós temos acesso direto ao Pai e todos nós podemos nos unir em comunhão como igreja, os judeus e os não-judeus. Esse é um grande mistério. E falar isso naquela época foi tremendo. O impacto foi esmagador sobre a consciência de muitos. E houve, inclusive, aqueles que endureceram seus corações, mas muitos se quebrantaram e passaram a fazer parte da família do nosso Deus. A igreja, o
corpo de Cristo, que deve ser uno, que deve ser unificado. Siga no capítulo 2, 19 a 22, traçando aqui duas linhas paralelas entre o que falou Isaías e o que falou Paulo aos Efésios. Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor, o nosso Deus, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, a pedra de canto, aquela pedra que dá sustentação ao edifício como alicerce seguro. E aquele que nele confia jamais será abalado. Jesus é essa pedra angular a partir da qual a igreja, o corpo de Cristo, se edifica. Efésios 2:20, note como esses dois versículos se complementam, como eles constroem o nosso entendimento a partir da importância de Cristo e da unidade da construção da igreja. Edificados. A igreja edificada, ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja o que Isaías já havia antecipado para nós, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, o Senhor Jesus é a preciosa pedra de esquina, é a pedra já experimentada, aquela que existia antes da fundação do mundo, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Passando agora para o capítulo 3, a igreja é o mistério revelado. A compreensão de Paulo do mistério revelado, que ele quer que nós venhamos a entender, revelação. Palavra-chave, revelação do mistério. É a própria igreja. É algo inesperado. Judeus e gentios unidos e apenas um Deus. Um grande mistério que foi revelado, a saber, mediante o evangelho, as boas novas da salvação, os gentios são co-herdeiros com Israel. Isso é uma grande novidade, que foi revelada, que traz, qual é a segunda palavra importante para nós no estudo? Comunhão. O mistério revelado da comunhão entre gentios e Israel, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, uma nova aliança em Cristo Jesus, unificando, trazendo para o mesmo corpo judeus e gentios. Paulo escreve aos Efésios para revelar o mistério da unificação da família de Deus em Cristo Jesus. E por isso ele ora. Ele intercede para que nós venhamos a atingir esta compreensão, porque Deus é capaz de nos responder, e responder de uma forma maior do que tudo aquilo que nós venhamos a pedir ou a pensar. No capítulo 3, esta oração é para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que preciosa oração que Paulo fez por nós, para que tenhamos conhecimento, para que venhamos a conhecer Deus, conhecimento de Deus, estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Ore pelo ministério da escola bíblica, ore pelos mestres, ore pelo estudo, pelo ensino da palavra de Deus, porque é a partir do ensino da palavra de Deus que nós vamos conhecer, nós vamos atingir o conhecimento da plenitude do amor de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 4, este amor e esta unidade são ressaltados. Paulo traz para nós uma leitura da união da família de Deus em um só Espírito, um só corpo, um só batismo. São vínculos muito fortes de unicidade revelados a nós. Um só Deus. Imagine falar isso para os Efésios, hein? Você que assistiu a primeira parte do nosso estudo, como era a cidade de Éfeso, qual era o contexto de religiosidade, de paganismo, de idolatria, como havia a movimentação de pessoas de diferentes raças, culturas, entendimentos, o helenismo, a cultura greco-romana, a mitologia, os deuses do panteão grego, os deuses do panteão romano, os deuses da Ásia Menor. E Paulo vem e diz, um mistério foi revelado. Nós todos somos um,
porque nosso Deus e Pai é apenas um, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um grande mistério revelado e que nos permite ter comunhão, para que possamos edificar, crescer no conhecimento da graça de Deus. Deus nos deu dons, repartiu dons na sua igreja, funções para os diferentes membros do corpo de Cristo, que são articulados, que estão bem ligados, que estão bem formados e cada um desempenha uma função para a edificação da igreja, para preparar os santos, para preparar a igreja para o ministério de Cristo. Alguns são apóstolos, foram apóstolos naquela época, alguns são profetas, alguns foram profetas naquela época e nós somos profetas, anunciadores da palavra de Deus. Não temos uma palavra nova para anunciar, nós temos as boas novas para anunciar. Nós somos profetas desta geração, devemos anunciar a palavra de Deus que está completa e disponível para nós. Alguns são evangelistas, vão levantar a palavra de Deus em diferentes púlpitos pelo mundo afora. Outros são pastores, vão cuidar do rebanho, vão trazer as suas ovelhinhas a cuidar das ovelhinhas de Deus e deverão, pastores, chorar entre o pórtico e o altar pelas suas ovelhas. E outros são mestres. Não é muito fácil, não queiram muitos de vós serem mestres, porque nós, os que ensinamos, seremos cobrados com maior rigor. Temos a obrigação de transmitir às pessoas o conhecimento da palavra de Deus pela iluminação, pela direção do Espírito Santo. No capítulo 4, com tudo isto, nós somos transformados. Nós somos um novo homem, contrastados com o velho homem, como éramos antes, nas nossas paixões. Agora não, agora nós somos um novo homem, um homem transformado. Esta renovação no modo de pensar, nós nos revestimos de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. A salvação já nos foi dada, agora nós vivemos em santidade, nós temos um processo de santificação provenientes da verdade, em justiça, porque renovamos como um novo homem. No capítulo 5, Paulo nos lembra que somos agora filhos da luz. Se antes andávamos em trevas, agora nós somos imitadores de Deus e somos filhos da luz, devemos andar no caminho da luz. Paulo ressalta para nós, sejam imitadores de Deus. Irmãos, irmãs, imitemos a Deus, nosso Pai, aprendamos a discernir, ter discernimento espiritual, ter a capacidade de perceber o amor de Deus, o que é agradável a Deus, tirar, lançar fora aquilo nas nossas vidas que não agradam a Deus, aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, que tenhamos discernimento e que isso seja expurgado das nossas vidas em justiça e em verdade. Agora Paulo passa a tratar de alguns aspectos muito interessantes da vida familiar e da vida em sociedade. De novo, precisamos lançar mão das chaves da revelação do mistério e da comunhão. Muitos têm se falado sobre Efésios 5 e 6, diferentes abordagens, porque trata de vínculos, trata de construções sociais, trata da iniciação de pautas igualitárias, de uma agenda igualitária, escrita, tratada, redigida em um contexto histórico. Por isso, acompanhe a primeira parte do estudo de Efésios. Havia ali todo um contexto e ela foi escrita neste contexto de opressão e de violência. E esta opressão, esta violência, tanto familiar, doméstica, quanto cultural, identitária, étnica, uma violência da cultura, econômica, política, da sociedade,
ainda existem nos nossos dias, mas nós devemos discernir aquilo que é agradável a Deus. E ler Efésios 5 e 6 nas palavras escritas naquela época, mas que são, no meu entendimento, absolutamente aplicáveis aos dias de hoje, porque levanta para nós algo muito novo, que é a unidade, a igualdade de todos nós como membros do corpo de Cristo. Isso é um mistério profundo. Paulo nos alerta em Efésios 5:32. Este é um mistério profundo. Nós precisamos orar para entender Efésios 5 e 6. Paulo está tratando, ele diz, refiro-me a Cristo e à igreja. Refiro-me a Cristo e à igreja. Este é um mistério profundo. Leia Efésios 5, 6, entendendo que é de fato um grande mistério que se revela em Cristo e para a sua igreja. Um mistério de comunhão entre pais e filhos, de comunhão entre homem e mulher, esposo e esposa, entre patrões e empregados. Este é um grande mistério também que nos é revelado, não só naquela época, mas válido totalmente para os nossos dias. Sujeição. Talvez uns versículos difíceis da Bíblia estejam justamente aqui, quando se fala da sujeição da mulher ao marido, dela estar submissa, dela estar sujeita ao marido. Muito se falou sobre isso. Se discute, inclusive não se tem um entendimento claro da grande novidade, do grande mistério que foi revelado. O mistério é, na verdade, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Para mim, o versículo mais importante é esse, é o 5:21, que diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. O marido à esposa, a esposa ao marido, os filhos aos pais, os pais aos filhos, o patrão aos empregados, os empregados ao patrão. Nós devemos estar sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. Se sujeitar no sentido de compreender as dificuldades, compreender as limitações, de apoiar, de dar amor, de ser suporte, de ser plataforma, de ser proteção, de ser refúgio, de ser lugar seguro, sujeitarmos às necessidades do outro, oferecermos ao outro aquilo que ele precisa em complementariedade a todas as suas qualidades e tudo aquilo que ele nos dá, mas nós devemos nos sujeitar uns aos outros por temor, pelo reconhecimento do amor de Cristo a cada um de nós. Isso é uma tremenda novidade. Não é novidade dizer, naquele contexto, que havia uma relação diferente entre o homem e a mulher. Isso, naquele contexto, não era nenhuma novidade. A grande novidade era dizer, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esta era a novidade. Este era o grande mistério revelado. Não era um grande mistério dizer, filhos, obedeçam seus pais, mas o grande mistério revelado para a comunhão é dizer, pais, não agridam seus filhos, não tratem mal aos seus filhos, amem os seus filhos. Não era um mistério a ser revelado dizer, empregados, servos, naquela época escravos, obedeçam aos seus patrões. Não. O grande mistério revelado não era esse. O grande mistério revelado para a comunhão na sociedade era patrão. Trate. Você, empregador, você, chefe, você, diretor, você, empresário, trate os seus colaboradores como iguais, porque nós temos o mesmo Deus. Está compreendendo? Essa chave é importantíssima para o entendimento, o mistério que foi revelado e a comunhão que vem dele, na educação, no relacionamento, em que os filhos devem honrar os seus pais, mas que os pais devem educar os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Você está conseguindo fazer isso? Esta relação está acontecendo na sua casa? Ou pais e filhos estão se comunicando pelo WhatsApp? É possível demonstrar honra? É possível passar instrução e
conhecimento do Senhor virtualmente, o relacionamento entre pais e filhos está próximo, respeitoso. É uma forma nova de pensar esta relação, não opressiva, não com violência, não com uma submissão no sentido de agredir o outro, de não respeitar a sua identidade, a sua individualidade, mas de acolhimento, de comunhão. É bem diferente quando você lê Efésios com o entendimento da compreensão de Paulo do mistério de Cristo. Esse novo relacionamento também vem para a questão das relações de servidão, das relações de colaboração, das relações de emprego. Qual é a grande novidade? Vocês sabem, senhores, empregadores, chefes, diretores, empresários, vocês sabem que o Senhor deles, aqueles que colaboram, e de vocês está no céu, que é o mesmo Senhor, e que ele não faz diferença entre as pessoas. Diga isso para os efésios, diga isso para os romanos, diga isso para os gregos que se apoiavam na escravidão. Diga isso hoje para a sociedade que depende dos trabalhadores. Diga isso. Vocês mandatários, vocês governantes, vocês sabem que o Senhor do povo e o Senhor de vocês está nos céus e que para ele não há diferença. Esse é o grande mistério revelado. Devemos estar prontos. Devemos estar preparados para que tudo isto aconteça e isso vai nos permitir ser edificados na palavra de Deus, mas precisamos estar protegidos, preparados, porque o mundo há de reagir a este mistério. Há de reagir. E nós devemos nos revestir da própria armadura que Deus nos dá para vivermos nesse mundo, para transformarmos esse mundo, para sermos aqueles que levam as boas novas de salvação. A armadura de Deus, Efésios 6, de 10 a 20. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam a armadura de Deus, o escudo da fé. Tenham nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Coloquem o capacete da salvação, todos os itens da armadura de Deus. Revistam-se, protejam-se. O Senhor lhe dá condições para vencer, para ser vitorioso na revelação da sua palavra e para viver em comunhão. Paulo conclui a sua carta com uma belíssima salvação, novamente orando e pedindo pela graça salvadora de Deus e pela paz de Jesus, não a paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que essa paz esteja com você, comigo, com a sua família. Paulo nos diz, 6:23, Efésios, paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado por estudarmos juntos a palavra de Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde sempre, a você e a sua família. Obrigado. Tchau.